Muito bem-vindos a mais um tratamento coletivo com o Conindu. Eu sou a Bianca dos Anjos e hoje vamos tratar e liberar vários sentimentos incomuns que está dentro deste grupo. Para quem é novo, que vai ter gente nova que não está participando ao vivo, o tratamento ele é todo mensurado antes. No caso, quando eu tenho todos os testemunhos, todas as pessoas que vão participar, eu deixo rodando na mesa e depois eu vejo o que vai ser trabalhado, para ver o que vai ter de energia nova, o que precisa ser modificado, o que precisa ser limpado. E hoje, a nossa energia do grupo ela não está baixa, ela está alta, ela está em 14.000 Rangston, que significa que a gente está vibrando na saúde. Estamos em 310 Hz, mas o nosso estresse está no nível 5. Então, está afetando o nosso campo mental e o nosso campo energético. A gente tem em comum um órgão, uma glândula, que está em desequilíbrio. O nosso querido baço pâncreas, que está relacionado com a nossa preocupação, com nossos excessos de pensamentos, por isso que às vezes a gente ataca uns docinhos por aí, porque é ele pedindo arrego. Né? E é ele dizendo assim, eu tô com problemas, e daí a gente, em vez de olhar para ele, a gente come doce. Outra questão comum é que a gente está com desequilíbrio em algum âmbito familiar. Pode ter tido alguma discussão, alguma desavença, alguma questão com algum familiar nosso, tá? Então, isso cada um de nós, em algum nível, tem isso daqui. Mas a gente se vê nesses relacionamentos, tanto pessoal quanto profissional, com lealdade. Mas os sentimentos que a gente vai liberar, apesar de a gente estar com uma vibração alta, é a tristeza, o luto e também a culpa. E eu vou fazer através do método SOS, porque vai atingir cada um de nós no ponto que a gente precisa ser trabalhado, através da mesa radiônica. Então, vou aplicar outras técnicas juntos e vou aplicar o cone de capim-limão, que vai trabalhar a nossa reconexão com a família, reconectando e acolhendo. No campo vibracional, vai liberar os pensamentos negativos, limpar os estados obsessores, harmonizar os ambientes, auxiliar na dificuldade de concentração, aliviar a fadiga mental, o estresse, combatendo a insônia e a ansiedade. Deixa eu só pegar aqui, caiu. Mas antes de eu iniciar o tratamento, eu quero trazer a consciência para vocês do que essas duas emoções podem causar no nosso corpo e como a gente pode modificar ela, porque consciência cura. Então, se a gente limpar e a gente trazer essa consciência, a gente conseguir fazer essa modificação, a gente consegue ir para frente com muito mais facilidade. A gente não ficar correndo numa rodinha de hamster sempre, né? Então, eu quero que vocês escutem e vejam o que faz sentido para vocês, tá bom? Vou começar pela culpa. O que é a culpa? A culpa a gente sente em vários momentos por estarmos fazendo alguma coisa e não outra. Por exemplo, estamos fazendo uma atividade de casa e nos culpamos por não estarmos fazendo uma tarefa do trabalho. E quando passamos a fazer esta tarefa, começamos a nos culpar por não termos tempo de estar com a família ou dar atenção para os filhos ou esposo. Aí, damos atenção a eles e nos sentimos culpados por não estarmos descansando. Sentimos culpas em diversas situações. A culpa também aparece depois de falarmos algo em hora errada, por errarmos, de algo que não saiu do jeito que queríamos, por estarmos em algum lugar quando deveríamos estar em outro, de termos magoado alguém. Além disso, a culpa surge também como a negação de responsabilidade e projeção da culpa no externo, que pode gerar até mesmo sensações de ódio, vingança, ranger dos dentes. Conhece a TM?
E isso pode levar a culpar o outro por sua infelicidade, por acreditar que algo saiu diferente do que você queria, por essa pessoa ser diferente, porque não conseguiu controlar as ações dela, por ter estragado algo, ou por qualquer outra coisa. A culpa se transforma rapidamente em um ódio vingativo. Ela é um mecanismo de defesa do nosso ego, que não leva em consideração a curva de aprendizagem, onde tudo acontece por um motivo para que estejamos em constante evolução. Se passamos por uma situação, é porque precisamos passar. Caso contrário, não passaríamos. Essa é a realidade. Aceitar a realidade sem cair em culpa é um desafio. É importante buscar trocar o sentimento de culpa interna ou externa por responsabilidade pessoal própria e intransferível. Tudo o que acontece com você é sua responsabilidade, pois suas decisões te levaram até ali, e suas necessidades de aprendizados inconscientes atraem as situações pelas quais você passa. É necessário trocar culpa por responsabilidade de aceitar, aprender e mudar quando possível. Uma frase muito usada para a gente fazer essa transformação, essa transmutação é: que eu tenha serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso, e sabedoria para distinguir entre as duas coisas. Então, as nossas decisões do passado foram tomadas com base no limite de consciência daquele momento passado. Enxergamos hoje que foi uma escolha errada porque a gente evoluiu. Porque, caso contrário, a gente enxergaria da mesma maneira. Ou então nem perceberíamos por ser uma escolha normal. Então, entender, honrar, respeitar as suas limitações passadas faz com que o erro deixe de ser prejudicial. O erro ele se transforma em algo benéfico e útil. Aprendizado. Ao invés de sofrer, podemos agradecer por perceber os erros e ter a oportunidade de superá-los. E com isso, a alegria se torna súbita. Ela surge de repente, pois aprendemos algo e paramos de resistir às situações como aconteceram. A angústia é trocada por alívio. E para que serve a culpa? Não serve para nada. Que no estado adulto, a culpa ela se torna obsoleta. Ela é um recurso necessário apenas na fase do desenvolvimento do ser humano, ou seja, quando a gente é criança. Então vamos parar de ser birrentos. Então, se a gente errou, pronto, aprende com o erro. Só isso. Se sentir que é necessário, peça perdão. Se perceber que alguém se feriu, com verdade e compaixão. E siga em frente, dando o seu melhor, com gratidão pela oportunidade de uma evolução de consciência. Para vencer a culpa, é necessário observar profundamente como os nossos sentimentos constroem padrões que protegem nossos prazeres de curto prazo e nos defende dos desprazeres sensoriais, evitando a nossa evolução. E a tristeza também é uma reação normal do nosso corpo perante o nosso ego. Ela aparece toda vez quando a gente se frustra contra uma expectativa. Ela é uma condição de luto, porque a gente se sente impotente, como se a gente não tivesse conseguido alcançar o resultado, como salvar o seu objeto, manter um relacionamento próximo. A gente fica emocionalmente abalado por não sabermos como será o futuro sem aquele algo que nos acompanhou até ali. A gente fica triste porque vive numa incerteza pelos planos de não terem dado certo. Ela surge pelo nosso ego, que foi completamente aversivo à incerteza. E daí que nascem as emoções negativas. Aversão ao desconhecido, aversão por não saber se o diferente será tão prazeroso como imaginamos que seria ou como foi no passado. A tristeza ela surge da ilusão de que tudo aquilo que imaginamos nas condições perfeitas, que só é aqui na nossa mente, devem de se manifestar na realidade, onde a gente não controla. E tudo aquilo que possuímos continuará conosco, pelo período que acreditamos ser ideal para nossa mente. Mas saiba
que tudo é impermanente. Tudo acontece por sincronicidade. Tudo acontece pelo tempo que precisa acontecer. E continua da forma perfeita. Então, a gente precisa aprender a largar a mão do controle, porque o controle ele é frágil e a gente não controla a realidade, porque a gente precisa entender que há mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e elas pensam diferentes uma da outra, mas tudo está em sincronismo. Então, só na nossa imaginação que a gente controla todas as situações e pessoas do jeito que a gente quer. Na vida real, nada é propriedade nossa, com total controle. Então, como eu vou me libertar da tristeza? Como eu vou lidar com essa perda, com este luto? Tu vai lidar sendo como um adulto maduro e não com a criança mimada dentro de nós novamente. Porque o adulto maduro vai olhar para essa tristeza e vai perceber a perda como algo natural da vida que muda a todo instante e por mais que sofra, encara aquilo com coragem de seguir em frente. Já a nossa criança birrenta, ela vai achar que o mundo dela acabou. Acha que nunca mais vai ser feliz, que a vida é injusta, que Deus está punindo e acredita em história para boi dormir. Então é necessário abrir mão dessa postura de criança mimada. E em vez de pensar que o mundo caiu, e que tu precisa proteger isso, proteger aquilo com unhas e dentes, isso é meu e tem que durar o tempo que eu quero, passe a exercer, passe a pensar, vou dar o meu melhor para desfrutar isso enquanto me for permitido. Fez sentido para vocês? Então tá. Então peço que vocês se sentem ou se deitem numa posição confortável, não cruzem os braços e as pernas. Vamos fazer um relaxamento e eu vou começar a dar o tratamento SOS. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Imagine uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça. Essa luz dourada ela vai descendo, indo em direção ao seu pescoço, a sua nuca, relaxando os seus ombros, tirando aquele peso, aquela mochila, aquele excesso de responsabilidade. Essa luz dourada ela vai descendo, indo em direção aos seus braços, soltando os dedos das mãos. Sinta essa luz dourada se expandindo, indo em direção às suas costas. Sinta relaxando lentamente. Mentalize a seguir essa luz dourada no seu peito, limpando toda angústia, todo medo, toda incerteza. Vai descendo em direção ao seu abdômen. Relaxe-os profundamente. Essa luz dourada ela está indo em direção aos seus quadris, ao seu bumbum, soltando as suas pernas e saindo lá pelos seus pés, levando com ela toda essa energia densa e desqualificada. Agora imagine uma luz violeta entrando pelo topo da sua cabeça. Essa luz violeta ela está se concentrando no seu rosto, soltando a sua testa, relaxando entre as sobrancelhas, soltando o maxilar, sua língua, seu queixo, seus lábios. Perceba o seu rosto completamente relaxado, sem marcas e sem expressões. Solte o seu couro cabeludo como se tivesse alguém aí fazendo um cafuné bem gostoso. Solte os seus pensamentos. Solte o seu coração. Mantenha o seu corpo totalmente relaxado e preste atenção em sua respiração.
Inspire profundamente, contando até 4. Prenda, contando até 7. E solte lentamente, contando até 8. Vamos repetir mais 2 vezes. Sinta-se confortável em seu próprio corpo. Mantenha-se relaxado. Não retenha nenhum pensamento ou emoção. Apenas deixe-os passarem livremente e se afastarem, permitindo que novos pensamentos cheguem e se afastem em seguida. A cada nova emoção ou pensamento que chegar, coloque uma pitadinha de amor e de perdão e solte-os. Desapegue-se de tudo e de todos neste instante. Prossiga dirigindo sua mente suavemente para pensamentos alegres e nobres, como a própria natureza, e deixe-os passar. Liberte-se. Agora você está totalmente relaxado, não há preocupação de espécie alguma. Solte-se. Solte a pressa. Solte os medos e as tristezas. Deixe-os que passem por você apenas. Deixe a energia vital trabalhando dentro de você, fluindo da cabeça aos pés, em forma de luz, em forma de paz. Respire profundamente e relaxe. As suas energias estão sendo revigoradas e estão curando o seu corpo e o seu espírito. Solte as pessoas, perdoe-as para sempre. Desapegue-se. Ouça agora o seu novo coração pulsando, aliviado e feliz.
Voltando devagarinho, mexendo os braços, mexendo as pernas, sentindo o seu corpo, voltando para este planeta. Como é que estão se sentindo? Tudo bem? Sim? Eu tô bem levinho. Bem levinho. Tu, como é que tá? Tudo bem? Alguma sensação? Sentiu o cheiro do cone de novo? Tava queimando aqui na minha frente. Ela sente o cheiro, Léo. Ó, que legal. E Eu só ela tá lá senti em uma vez. Santa Catarina. Eu só senti o cheiro uma vez do cone. Não, sempre assim, eu sinto o cheiro dele queimando e parece que ele tá sempre assim, pertinho, assim, sabe, o calorzinho, assim, como se tivesse, assim, botando ele perto. Mas ele tá? Quem disse que ele não Sim, tá aí? eu sei que tá, né? Ele tá Então tá, pertinho. fiquem bem. A energia de você, do grupo só foi para 17 mil. Então tá bom, né? A gente vai sentir ainda o tratamento depois que a gente for dormir. Observem como é que vai ser o sono, como é que vocês vão estar se sentindo amanhã e qualquer coisa. Prende o grito, que é só falar, tá bom? Bom, Resto de boa noite para vocês, tá durmam com os bom. anjos e até mais. Até. Beijão. Beijo. Já, já. Tchau.